Aleluia, 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 aleluia. Como astros no mundo vós resplandeceis, mensagem de vida ao mundo anunciando, da vida a palavra com fé proclamais, quais astros luzentes no mundo brilhais. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trava que há no teu próprio olho? Como pode dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 8º domingo do tempo comum. E ao longo destas 3 últimas semanas, estamos acompanhando no capítulo 6, o trecho do Evangelho que é considerado o discurso da planície. E nestes 3 domingos, Jesus propõe um itinerário formativo. Em primeiro lugar, com os discípulos e a multidão. E agora, no final deste discurso, Jesus decide falar apenas com os discípulos. E fala-lhes por meio de parábolas. Por que Jesus faz esta formação mais consistente com o grupo dos 12? Porque ao continuar a missão de Jesus, como os 12 foram chamados, eles não poderiam correr o mesmo risco dos fariseus. E qual seria este risco? O risco de transviar o povo, de lhes apresentar doutrinas rigorosas, mas, por um outro lado, não eram capazes de olhar para dentro de si. E falar de um tema delicado como esse não era fácil para Jesus, mas também não era fácil para os discípulos.
receber o conteúdo formativo. E aí Jesus, na sua sabedoria, escolhe este recurso de linguagem que é a parábola. A parábola é sempre uma história ilustrativa que traz no final dela um conteúdo de fé. E como que Jesus começou a falar com os seus discípulos? Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? O que é uma pessoa cega? É uma pessoa que perdeu a capacidade de ver a luz. E não podendo ver a luz, como que ela fica? Cega. Hoje, mesmo que nós não tenhamos nenhum problema de visão, nós só podemos ver as coisas e nos ver porque nós temos luz. A capacidade de ver passa pela luz que nos ilumina. E nesta primeira metáfora, um cego não pode guiar outro cego, porque senão os dois cairão no buraco. O que Jesus quer ensinar aos seus discípulos? Jesus quer convidá-los à lucidez. A palavra lucidez vem de qual palavra? Luz. E nós hoje precisamos ouvir esta palavra de Jesus, porque diante de tantos bombardeamentos que acontecem na cabeça de vocês, principalmente pelas redes sociais, no que diz respeito aos conteúdos religiosos, o que hoje nos falta para uma prática religiosa que seja equilibrada? Lucidez. Então vamos pedir a Jesus, neste domingo, a graça de sermos lúcidos, de não apenas sermos manipulados por um discurso mais acalorado que de repente eu ouvi e gostei e agora vou fazer tudo desse jeito. Permita com que o evangelho deste domingo te dê lucidez, para que você também não fique cego diante dos outros, que você não fique cego diante daquilo que você não concorda, que você não fique cego diante daquilo que muitas vezes não te agrada. É necessário uma lucidez que nos possibilite equilíbrio. Depois, Jesus utiliza uma segunda metáfora, no versículo 40. Um discípulo não é maior do que o mestre, todo discípulo bem formado será como mestre. Quem era o mestre dos discípulos? O que vocês acham? Quem era o mestre dos discípulos? Jesus. Então, ao utilizar esse recurso de linguagem, o que Jesus quer evidenciar? Eu sou o vosso mestre. E o sendo, o discípulo não pode aspirar superá-lo. Por outro lado, o discípulo deve procurar transmitir o que dele recebeu. E eu quero tomar este conceito de discípulo e mestre para contextualizar com a nossa realidade. Jesus quer que os discípulos entendam que no caminho do discipulado, os discípulos devem receber de Jesus o ensinamento e devem transmitir o que dele recebeu. Esta é a perspectiva do seguimento a Jesus. E por que nós devemos aprender de Jesus? Porque muitas vezes nós queremos que os outros sigam o que eu sigo, que os outros façam o que eu faço. E aí qual deve ser o critério que você deve utilizar para a sua vida? O que você faz é o que você recebeu de Jesus ou é o que você acha que deve ser feito? O modo como você vive a sua fé é em consequência
dos ensinamentos que Jesus te ofereceu, ou porque você acha que desse jeito é o jeito certo? Vocês estão percebendo a atualidade do Evangelho? Não era fácil os discípulos ouvirem isso. Para nós também não é fácil se perguntar: o modo como eu vivo, o modo como eu pratico a religião, é aleatório, de acordo com o meu jeito, ou este modo de viver a fé e de praticar a religião está em decorrência do que eu aprendi de Jesus? Depois de trazer estes dois exemplos, do cego e do mestre, Jesus aponta um terceiro que é mais delicado ainda. E neste terceiro eu quero voltar com vocês ao texto. Tome aí versículos 41 e 42. Leia com bastante atenção o que está nestes dois versículos. Vamos juntos? Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão, e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Minha gente, esse evangelho não é nada fácil. Olha que interessante o modo metafórico de Jesus ao falar do tema delicado. Há uma desproporção. No olho do outro, qual é o exemplo que Jesus utiliza? O cisco. Mas no meu olho, o que há? Uma trave. O que é maior, a trave ou o cisco? A trave. E a trave está no olho de quem? No meu ou do outro? No meu. Ai, 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 ai. E às vezes a gente acha que é o contrário, não é assim? No meu, há no máximo, padre, um cisco. Mas a trave está no olho de quem? Do outro. E Jesus fala: não. Vamos entender esse modo de Jesus falar através da parábola. Jesus estava lidando com uma prática religiosa muito complicada, que era dos judeus. Os fariseus, os mestres e doutores da lei, eles eram muito rigorosos com a prática religiosa. E como eles estavam imbuídos do espírito da religião, como eles eram conhecedores deste conteúdo de fé, qual era o know-how que esse modo de viver lhes dava? Nós sabemos mais do que o outro. Nós somos santos mais do que os outros. Nós praticamos a religião do jeito certo mais do que os outros. E esse modo de se achar melhor do que o outro e de sempre apontar que o modo do outro é errado, faz com que Jesus utilize esta parábola para nos apontar o contrário. Porque ao se considerarem melhores, os fariseus, os mestres da lei, os sumos sacerdotes, eles imaginavam que quem tinha a trave nos olhos que tampava, que dificultava a visão, era quem? O judeu de maneira comum. E agora Jesus aponta para os discípulos, porque eles não poderiam correr o mesmo risco das autoridades religiosas daquela época. Eles, no status que tinham,
de conduzir o povo de Deus na vivência e da prática da fé, deveriam entender: quem corrige a outros deve corrigir a si mesmo. Porque quando o meu ponto de fixação é apenas olhar o defeito do outro, julgar o que o outro faz de errado, eu vou perdendo a capacidade de olhar para dentro de mim, para fazer o exame de consciência e de perceber o que em mim também está errado. E o que o Evangelho nos aponta de maneira prática para este 8º domingo do tempo comum? Substituir a crítica ao outro pela autocrítica. Vou repetir: substituir a crítica ao outro pela autocrítica. O que é a autocrítica? É a capacidade de olhar para si, de fazer uma revisão do seu modo de viver, do seu modo de ser, e perceber o que em mim ainda precisa ser melhorado. Como eu disse no início, a nossa capacidade de julgar demais os outros vai nos levando a uma cegueira que nos impede de uma lucidez, de olhar para dentro de mim e de perceber o que em mim precisa ser melhorado. Jesus chama a atenção que estas autoridades religiosas, que já se achavam santas, redimidas, que não tinham mais pecado, que se colocavam como modelo e como exemplo para os demais, deveriam se tornar pessoas irônicas, hipócritas, que esquecem de olhar para aquilo que dentro delas ainda precisam ser transformados. Então, minha gente, é necessário que neste domingo nós não caiamos na hipocrisia religiosa. E aí Jesus agora vem a palavra-chave: hipócritas. O que significa ser hipócrita? É um desacordo entre o que a pessoa fala e o que a pessoa é. A hipocrisia religiosa é uma outra prática que está crescendo muito dentro do nosso contexto atual, principalmente liderada pelos movimentos rigoristas, pelos movimentos extremistas, que se colocam como modelos a serem seguidos. Cuidado, minha gente, com a hipocrisia religiosa. E agora, Jesus vem com a segunda parte do texto. Tome aí novamente no seu folheto, versículos 43 e 44. Vamos juntos? Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. Vem a pergunta para mim e para você nesta manhã de domingo: que tipo de fruto você está produzindo? Que tipo de fruto eu, como padre, estou produzindo? Por que desta pergunta? Para que nós reconheçamos a nossa essência. O fruto daquilo que é consequência do meu modo de viver revela a minha interioridade. Para você conhecer uma pessoa, não basta achá-la bonita ou de boa aparência. Mas para você conhecer uma pessoa, é necessário que você conviva com ela. Porque é na capacidade de conviver que você vai reconhecendo
que tipo de pessoa ela é. Isso às vezes gera até crise no início do casamento. O casal de namorados ficou 2, 3 anos namorando, se encontravam algumas vezes por semana, sempre bonitos, alegres, felizes, e depois que se casam, que vão morar na mesma casa, dormir na mesma cama, conviver todos os dias, aí vai se percebendo, nossa, padre, mas parece que o fulano é outra pessoa, que a fulana é outra pessoa. Por que isso? Porque você só reconhece quem é a pessoa a partir do momento que você convive com ela. A partir do momento que ela vai revelando os seus frutos. E Jesus hoje quer nos ajudar a compreender que o fruto que nós produzimos é em decorrência daquilo que está no nosso coração. Só se conhece a árvore pelo fruto que ela produz. Se a árvore é boa, qual vai ser a consequência do seu fruto? Um fruto bom. Se a árvore já está toda carcomida, doente, vocês já comeram goiaba bichada? Quando você dá a mordida, às vezes a goiaba está até bonita por fora, mas quando você dá a mordida, você já sente o bichinho na ponta da sua língua. O que você faz? Joga a goiaba fora. Não é assim? Por quê? Porque o fruto estando podre, o que você pode falar sobre a árvore? Ela está doente. Ela não está boa. E na nossa vida também é assim. Quando você começa a conviver com a pessoa, que ela reclama demais, que ela lamuria demais, que nada para ela está bom, o que você pode ir reconhecendo? Esta árvore está doente. Às vezes está saudável, corporalmente falando, biologicamente falando, mas de repente, interiormente, precisa de cura, precisa de remédio. E Jesus encerra o Evangelho de uma maneira muito lúcida. Vamos ao último versículo? Pegue aí o versículo 45. Leiamos juntos. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Onde está o tesouro da pessoa humana de acordo com a Bíblia? No coração. O coração na Escritura não é apenas o órgão que vai bombear o sangue para o seu corpo se manter vivo. Mas o coração significa o âmago da pessoa, significa o seu sacrário interior, significa a profundidade da interioridade. E é do coração humano que saem coisas boas, mas também é do coração humano que saem as coisas más. Se reconhece a árvore pelo fruto. Se reconhece a pessoa pelo modo dela falar, pelo modo dela agir, pelo modo dela viver, pelo modo dela escolher o seu modo de ser. E Jesus nos provoca a esta temática para que cada um se perceba como está o tesouro do seu coração. A sua interioridade, ela é alimentada por coisas boas, que geram frutos bons, ou a sua interioridade é alimentada por coisas más, que geram frutos ruins. Não é fácil para Jesus ensinar isso aos discípulos. Não é fácil para os discípulos escutar o ensinamento de Jesus. Não é fácil para o padre pregar esse evangelho. E não é fácil para o fiel escutar o evangelho.
mas é necessário. É necessário que Jesus ensine, é necessário que Jesus fale para os seus discípulos, é necessário para os discípulos aprender de Jesus, e hoje é necessário que eu e você aprendamos com o Evangelho. Qual é a finalidade de Jesus para nós hoje? Produzir frutos bons, encher o nosso coração com coisas boas, porque a boca fala do que o coração está cheio. Como está o tesouro do seu coração? Com que tipo de alimento você alimenta a sua interioridade? Com coisas boas ou com coisas más? É importante ouvir esta palavra para alimentar a nossa interioridade com a palavra de Jesus e traduzir o seu ensinamento por meio da nossa conduta. O que Jesus quer com os discípulos? Discípulos, se alimentem da minha palavra, porque ela é boa. E alimentando o seu coração com esta palavra que é boa, como é que vocês vão viver ao longo da caminhada? Traduzindo através dos seus gestos, das suas palavras, da sua conduta, esta mesma palavra que por primeiro alimentou o seu coração. Cuidado com a hipocrisia religiosa, que te faz uma lavagem cerebral, te convencendo que só o modo de você participar da missa, que só o modo de você se vestir, que só o adereço que você coloca no pescoço ou na cabeça, que vai te fazer melhor do que os demais, que vai te fazer mais santo do que os demais. Não! O que te santifica é a força da palavra que alimenta o seu coração. O que te santifica é esta palavra traduzida na sua vida, na família, no trabalho, na roda de amizade, na comunidade, e que de fato faz com que os frutos sejam bons. Aqui a nossa tradução diz: pois a boca fala do que o coração está cheio. Mas o que se aproxima de maneira mais latente do texto original, a melhor tradução seria: a boca fala é o que transborda do coração. Esta tradução é mais original. E agora se questione: o que transborda do seu coração? Coisas boas ou coisas más? O que transborda do seu coração para você falar, para você se relacionar com os demais? É coisa boa ou é coisa má? Jesus chama a atenção porque havia o perigo da hipocrisia religiosa. E esta hipocrisia só pode ser superada se a conduta exterior concede com a intenção interior. E aí a preocupação de Jesus com os discípulos: alimentar a interioridade com coisas boas. Porque esta interioridade boa, alimentada com a palavra dele que é boa, vai ser traduzida através das atitudes, através da fala, através do jeito de agir com coisas boas. Para os fariseus, uma ação só era boa se ela concordasse com a lei de Moisés. E Jesus vai dizer: uma intenção só é boa quando ela procede de um interior que é bom. Porque de repente, a minha ação, cumprindo a norma religiosa, é boa, mas isso não significa que esta minha ação traduza o que está dentro do meu coração, que precisa ser bom.
Então vamos pedir no final desta manhã que a graça do Evangelho nos ajude a tirar a trave do nosso olho antes de apontar para o cisco do olho do outro. Vamos pedir nesse Evangelho que o nosso coração seja alimentado por coisas boas, que a nossa interioridade seja fortalecida por coisas boas, para que o nosso modo de ser, de viver, de falar e de agir seja também bom. Por um instante reflita, como é que está o seu interior? O tesouro do seu coração está sendo alimentado por qual tipo de alimento? Um alimento bom ou mau? Qual é o fruto que você hoje produz? É um fruto bom ou é um fruto mau? Então vai pedindo: Senhor, eu quero produzir fruto bom. Senhor, eu quero alimentar o meu coração com coisas boas, para que a minha boca fale do que está transbordando o meu coração. E eu quero transbordar o meu coração de Ti, da Tua palavra, da Tua força e da Tua graça. Peça com fé e o Senhor te dará. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes o meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo